Olá, meu nome é Alexandre Silveira e serei o seu apresentador no Dia da Família 2020, evento que compõe o calendário oficial de celebração pelos 166 anos da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora. Em edições passadas, o evento já promoveu recreações, sorrisos, abraços, shows de talento e participações especiais, além de sempre trazer assuntos importantes para os papais e mamães. É tanta lembrança boa que em 2020 a Santa Casa não deixaria esse momento passar em branco. Com a mente num amanhã melhor e os pés no presente, o jeito foi a gente se encontrar aqui no YouTube. O objetivo é proporcionar uma experiência nova com conteúdo relevante que faça seu coração sorrir. Vamos chamar agora uma pauta muito relevante para papais e mamães: alimentação das crianças em casa durante a pandemia. A pedagoga Vanessa Coelho Furtado, pós-graduada em psicopedagogia clínica e institucional, atua no Núcleo de Educação de Serviço da Santa Casa. É ela responsável pela criação do projeto Dia da Família. Ela vai bater um papo com a doutora Karina Pereira Gonçalves, membro titular da Sociedade Brasileira de Pediatria, com especialização em endocrinologia pediátrica pela UFMG. Bora ver? Olá, pessoal! Boa tarde! Como vão todos vocês? É um prazer enorme estar com vocês aqui novamente. Mais um ano de Dia da Família. É o nosso 6º Dia da Família, em comemoração aos 166 anos da nossa instituição Santa Casa, que é também uma grande família que nos acolhe, que nos envolve com tanto carinho, cuidando da nossa saúde e do nosso bem-estar. Eu gostaria, em nome de toda a instituição Santa Casa, agradecer à direção da instituição, que sempre compra as ideias e nos apoia com os nossos projetos em prol de vocês, família de Juiz de Fora, vocês, família Santa Casa. Nos envolve com cuidados, com bem-estar, com carinho, nos proporcionando momentos de alegria e de saúde também. Bom, eu gostaria de aproveitar esse momento, não só agradecer a direção da Santa Casa, mas eu gostaria também de agradecer o pessoal da Mary Kay, aqui em nome da Marcélia Baresi, diretora da Mary Kay, que também, além de ter feito esse make lindo que eu estou hoje usando, também está nos presenteando, você que está nos assistindo, está presenteando com um brinde surpresa. Então, você que quer ganhar esse brinde Mary Kay, tem um telefone aqui na nossa live. Você vai entrar em contato nesse telefone através do WhatsApp e vai mandar o seu nome e o seu registro de matrícula lá na Santa Casa. Todas as pessoas que enviarem essa mensagem estarão sendo presenteadas, contempladas com esse brinde exclusivo que só a Mary Kay tem para dar para vocês. E é um prazer enorme receber com muito carinho a doutora Karina Gonçalves, que é endocrinopediátrica da Santa Casa, e nos fez assim uma honra, com muita alegria, aceitar o nosso convite. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada, tá, pela participação. Eu que agradeço, Vanessa. É um prazer enorme. A gente tem muito amor pela Santa Casa, então o pedido da Santa Casa é irrecusável, né? Muito obrigada, doutora. Então, nesse momento de pandemia, doutora, a gente percebe que as famílias, elas estão, através desse confinamento, elas estão, assim, ansiosas, elas estão, na realidade, elas estão cansadas de ficarem presas dentro de casa, principalmente quem tem criança. E isso gera uma certa ansiedade, que aí acaba descontando numa alimentação desregrada, numa alimentação inadequada. Então, eu gostaria de saber da senhora um pouquinho a sua contribuição como profissional, especialista em endocrinologia pediátrica. O que nós podemos fazer para orientar as famílias que estão nos assistindo com relação a uma boa alimentação saudável nesse período de quarentena? E que rotinas nós poderíamos adotar nesse período de isolamento social? É muito importante. Aliás, cuidar da saúde é muito importante.
E nesse momento de pandemia, em que a rotina da criança mudou totalmente, a criança está o tempo todo dentro de casa, a gente precisa estabelecer uma rotina mesmo adequada, né? E a palavra para isso é organização. Né? O primeiro ponto que a gente tem que fazer é organizar a vida da criança, organizar os horários, né? Os horários são muito importantes na vida da criança, então os horários da refeição não podem ser flexibilizados como se a criança estivesse de férias. De férias é onde a exceção vira regra, a gente não pode agir dessa maneira, a gente tem que agir com rotina. Então tem que ter, a primeira coisa é o horário das refeições. E preferencialmente, se a família puder fazer as refeições junto às crianças, melhor ainda, porque é um momento de socialização, né? Onde ali os pais podem dar o exemplo para estimular o uso de alimentos novos. Então, a primeira coisa é não flexibilizar o horário, ter a rotina, até porque esse horário de alimentação ajuda a fatiar o dia da criança. Você vai estudar depois do almoço, você vai brincar depois do lanche, então ajuda a fatiar. O segundo horário, a segunda regra é organizar as compras. A gente sabe que nesse período de pandemia, a tendência da família é ir ao mercado, comprar alimentos não perecíveis, grande quantidade de compra, aqueles alimentos com validade maior, e nem sempre essa é a escolha mais saudável, né? Porque a regra é descascar mais e desembalar menos, né? Então, a gente não deve estocar muitos alimentos, a gente já deve planejar o cardápio da semana e ali tentar incluir os alimentos da pirâmide alimentar que está no nosso e-book, né, que a gente vai fornecer também. Sim. Então, quanto mais variada a alimentação, melhor. Então, planejar esse cardápio semanal com uma alimentação bem variada, estimulando o consumo de verdura, frutas, legumes. Evitar levar as crianças ao mercado, até pela pandemia também, que o correto para evitar o contágio, apenas um membro da família ir ao mercado. E segundo, para a criança não incentivar o consumo errado, porque a escolha da criança nem sempre é a melhor. Aquela história de mãe compra brócolis, aquilo é comercial de TV, né? A criança no mercado é desastre certo, então não levar a criança ao mercado. A terceira dica de organização é fatiar os alimentos, deixar frutas lavadas, picadas, sempre à mão da criança, para aqueles momentos de ansiedade que você falou, que a gente sabe que existe, a criança ter à mão esses alimentos saudáveis, não petiscos entre as refeições, né? A outra dica é estimular o consumo de água, hidratar bastante a criança e atividade física que for possível àquela família. A gente sabe que nem sempre é possível uma piscina, uma quadra, mas assim, pelo menos um pular corda todo mundo consegue, né? Com certeza, pular amarelinha. Pular amarelinha, né? Pular corda, né? Um elástico, né? Da nossa Exatamente, época, né? pular elástico. De resgatar essas atividades, essas brincadeiras que antigamente... Isso, essas brincadeiras de antigamente e essas receitas antigas. Aproveitar esse momento e levar a criança para a cozinha para fazer as receitas da vovó. No nosso e-book também a gente está fornecendo várias receitas saudáveis. Participar a criança para conhecer o alimento é muito importante. Sim, sim. E aproveitando o gancho da doutora aqui, gente, eu como pedagogo, uma sugestão que eu dou para vocês é o seguinte, essas atividades, elas são fundamentais, porque olha, através de uma receitinha feita em família, você trabalha conceitos matemáticos, vocês trabalham porções, né? Através de brincadeiras como a queimada, o elástico, você trabalha a psicomotricidade das crianças. Então, olha quanta coisa boa pode se fazer, né? E a gente tem acesso, via internet mesmo, a várias brincadeiras que a gente pode estar fazendo com as crianças. Bom, então, doutora, continuando o nosso bate-papo, como que a alimentação saudável, ela pode influenciar neste momento de coronavírus, ao combate do coronavírus e também de outras doenças, né? Essa pergunta é muito importante, porque uma alimentação saudável, ela fornece todos os nutrientes necessários para a criança, inclusive fortalecer o sistema imunológico dela nesse momento de coronavírus, para combater o coronavírus e outras doenças infecciosas. Mas mais importante que isso, é a gente entender que a própria obesidade infantil, ela é uma doença, também ela é uma pandemia. No Brasil, cerca de 33% das crianças estão acima do peso. Então, já é
visto pelo Ministério da Saúde como um problema de saúde pública, tá? Porque a gente sabe que um adulto obeso, ele reduz até em 20 anos sua expectativa de vida, porque a obesidade, ela leva a outras doenças, né? Como diabetes, dislipidemia, que é o colesterol alto, infarto, alguns tipos de câncer também estão relacionados com a obesidade. Então, a gente tem que prevenir não só o coronavírus, estimulando a imunidade da criança, né, com a alimentação correta, mas também prevenir a obesidade como uma doença em si, tá? Muito obrigada. E deixa eu perguntar uma coisa para a senhora, já que a senhora falou a questão do ganho do peso, então vamos falar. A ansiedade, ela pode favorecer esse ganho de peso? Eu acho que isso já é uma unanimidade entre os psicólogos e especialistas em nutrição infantil. Existe uma relação muito forte, concreta, entre emoção e alimentos, né? Então, a gente está vivendo um período de medo, de ansiedade, de angústia. Com certeza, é aquela famosa válvula de escape, né? A criança pode ter essa válvula de escape de todo esse sentimento na comida. Por isso é muito importante a gente manter a alimentação com tranquilidade, né? Não deixar a criança ver notícias sensacionalistas nesse momento, né? Levar tranquilidade à criança porque a mesma angústia que a gente está sentindo nesse momento atípico, a criança também sente. Então, tentar levar tranquilidade para que a criança não faça da comida a sua válvula de escape. Sim. E quais os principais fatores de risco no caso da obesidade infantil? A gente sabe que a obesidade, ela tem duas causas. A primeira causa é a causa primária ou endógena, que ela é caracterizada pelos distúrbios hormonais. Ela existe e o endocrinologista é capaz de detectar isso. Mas ela é a grande minoria. A maioria dos casos de obesidade infantil é obesidade exógena, né, ou secundária, que ela é multifatorial e o fator principal é o sedentarismo e o erro alimentar. Duas coisas que a gente precisa de combater e prevenir, principalmente nesse momento de confinamento que a gente está vivendo. Então, esses fatores de risco são esses. A gente sabe também que hereditariedade e também comportamental, porque os pais obesos, quando ambos são obesos, a chance da criança ser obesa é 80%. Quando apenas um dos pais tem obesidade, a chance é 40%. E quando nenhum dos dois, a criança tem 7% de chance. Então, existe o fator comportamental. A gente fala que família de obeso, até o cachorrinho é obeso. Então, combater pelo menos essa parte de comportamento, né? Tentar introduzir os bons hábitos alimentares. Bom, e aí, falando em alimentação saudável, então, eu pergunto para a senhora o seguinte, o que a gente deve evitar porque sempre tem aquele agradozinho da mãe. Eu dou uma alimentação saudável para o meu filho, mas eu também quero fazer um mimo, um agrado. O que deve ser evitado? Isso aí são vários, o comportamento do adulto que a gente tem que se policiar, porque às vezes a gente acha que está fazendo bem e não está. O primeiro deles é forçar a criança a comer todo o prato. Isso está errado. A criança tem a sua saciedade, ela não pode ser forçada a comer todo o prato. Às vezes a mãe chega e fala, meu filho não come nada, aí eu dou a mamadeira, a criança tem 3 anos, mama 4 mamadeiras, ela já cumpriu a capacidade calórica, a necessidade calórica dela, ela não vai querer mesmo alimentar, né? Então, não forçar, não fazer trocas, porque a troca que a criança quer nem sempre é a mais saudável, né? Essa chantagem também não pode ser feita como se a comida fosse um sacrifício e a sobremesa a recompensa. Não, a criança tem que entender que a comida tem que ser o necessário para ela. Outra coisa que a gente não deve fazer é distrair a criança com eletrônicos, televisão, colocar joguinhos na mesa, isso está muito errado, né? A criança tem que aprender o que ela está comendo, ela tem que ser um comedor consciente. Os jogos eletrônicos, eles têm que ser limitados, porque além de promover o sedentarismo, promove essa falta de consciência no que está comendo. Muitas vezes esses joguinhos agressivos atrapalham o sono da criança, que também é fundamental nessa época, o sono e a tranquilidade. E a gente percebe que as crianças elas estão viciadas, né? Sim. Nesses jogos, são jogos às vezes violentos,
deixam a criança ainda mais ansiosa. Né? Isso mesmo, é um fator para a gente diminuir a ansiedade, a gente limitar, trocar por essas brincadeiras lúdicas que você sugeriu. Com certeza. E qual é o principal, né, papel ali? Eu não falo nem só dos pais, doutora, porque a gente percebe, gente, que muitas vezes a criança, os pais ainda continuam, mesmo nesse período de quarentena, as crianças continuam trabalhando, os pais continuam trabalhando, quer dizer, e as famílias, às vezes, é que dão esse suporte, esse apoio. Então, às vezes, a criança está com a avó, está na casa do tio. Então, eu não falo nem só o papel dos pais, o papel da família como um todo nesse momento que nós estamos vivendo. Qual que é o papel deles? Isso aí resume tudo que a gente falou até agora, né? Então, assim, além disso tudo que a gente falou, eu sempre falo uma frase: a criança não é responsável por aquilo que ela come. Quem é responsável pelo que a criança come? Somos nós, né? Então, eu acho que está na hora da gente... E não existe o maior amor do mundo do que o nosso pelas crianças. Então, quando a gente for escolher um alimento para a criança, a gente tem que escolher com amor. Pensando na saúde da criança, pensando no bem-estar. Porque mais tarde, quando a criança for voltar à sua rotina, vai ser muito mais difícil para ela. Então, vamos estabelecer... Elas não estão de férias, vamos estabelecer uma rotina saudável. Vamos dar o exemplo. Também não adianta a gente colocar a regra para a criança se aquela regra vai valer só para ela. A regra tem que ser para todos, né? Então, alimentação saudável para todos, estimular a saúde de todos. E eu falo, a criança não emagrece, a criança é emagrecida. Então, muitas vezes a obesidade infantil a gente não precisa tratar nem com emagrecimento, nem com restrição calórica. A criança está em fase de crescimento. Então, às vezes é preciso crescer sem engordar, né? Então, oferecer esses alimentos saudáveis e dar esse exemplo. E a palavra final é essa: alimentar com amor. Acho que aí a gente tem o sucesso. Isso aí, muito obrigada. E eu, para complementar, né, a fala da doutora, eu que sou pedagoga, eu tenho para falar para vocês o seguinte: nós pais, nós somos o exemplo, nós somos o espelho da nossa família, principalmente dos nossos filhos. Então não adianta também, né, doutora, a senhora de concordar comigo, não adianta eu querer falar que o meu filho tem que comer brócolis, tem que comer um prato bonito, verde, colorido, com salada, se eu estou comendo batata frita. Eu sou o exemplo, nós somos o espelho, né? E é através do amor mesmo que a gente modifica não só o filho, modifica toda a família. Isso aí. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês que estão nos assistindo neste momento. Muito obrigada pela sua participação, pelo seu carinho. Agradecer a doutora Karina. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Foi maravilhoso, enriquecedor para todas essas famílias que estão nos assistindo no momento. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço e dou as ordens para o que você precisar sempre, e qualquer um de vocês também. É só entrar em contato com a gente. Tá joia? Muito obrigada. E viva o Dia da Família, viva a Santa Casa, 166 anos. Viva! E aí, curtiu esse bate-papo sobre alimentação? Agora, chamem as crianças para perto. É hora de assistirmos juntos uma apresentação especial. Vou chamar uma personagem muito bacana da turminha do Tindorelê com a releitura de um clássico, Branca de Neve. Será que além da bruxa, ela ainda tem que se preocupar com o bichinho do Covid? Olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Branca de Neve. Tenho certeza que muitos de vocês já me conhecem e conhecem a minha história também. Mas hoje eu vim aqui especialmente para relembrar a história a vocês. Vocês estão preparados para ouvir novamente? Olha, eu e o meu papai vivíamos num belo castelo e bem distante. Porém, quando eu era bem pequenininha, eu perdi a minha mamãe e eu ficava muito triste. E o meu papai se sentia muito, mas muito sozinho e decidiu casar-se novamente, pensando que seria bom para mim eu ter uma nova mamãe. Olha, a rainha era uma bela mulher, ela era muito, mas muito linda, mas também era muito má. A rainha não gostava de mim. Quanto mais eu crescia, mais bela eu me tornava. Olha, a minha madrasta malvada tinha um espelho mágico, a qual ela perguntava todos os dias para o espelho:
Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho respondia: não, minha rainha, você é a mais bela de todas. Mas, numa bela manhã, ela resolveu perguntar novamente ao espelho: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E o mesmo espelho respondeu: minha rainha, você é muito bela, mas agora a Branca de Neve é a mais bela. Galerinha, ela ficou com muita raiva de mim, e ela ordenou a um dos seus servos que me levasse até a floresta e tirasse a minha vida, levando-lhe de volta o meu coração como prova. Mas o servo teve muita pena de mim e disse para eu fugir em direção à floresta e nunca mais voltar para o reino. Olha, já na floresta eu conheci muitos animais e me tornei amiga deles. E andando pela floresta, eu avistei uma casa muito pequenina e eu resolvi bater na porta, mas a porta estava aberta e ninguém tinha me respondido. Eu resolvi entrar. Quando eu entrei, lá dentro era tudo pequenino, tinha 7 caminhas bem pequenininhas, tinha mesa, tinha cadeira, mas olha, a casa estava uma bagunça só. Então eu resolvi arrumar e deixar tudo limpinho e tudo cheiroso. Como eu fiquei muito cansada, eu resolvi me deitar e acabei dormindo em um sono profundo. Olha, a casa era de 7 anõezinhos que viviam na floresta e eles trabalhavam em uma mina durante o dia. Mas ao anoitecer, os 7 anões voltaram para a casinha quando deram de cara comigo adormecida nas suas caminhas. Que surpresa! Com tanta agitação, eu acordei bem assustada, mas rapidamente me apresentei. Olha, e os 7 anões, todos eles muito contentes, também se apresentaram. Eu sou feliz, eu sou a Tim. E assim todos eles se apresentaram. Eram tantos anões que eu acabei ficando confusa. Fiquei muito perdida. E eu logo disse que foi um prazer conhecê-los. E foi mesmo, eles eram mas tão fofinhos. Contei toda a minha história a eles e eles me convidaram para viver ali com eles e eu aceitei. Mas a rainha má, através do seu espelho mágico, descobriu que eu estava viva e que eu vivia na floresta com os anões. Então, furiosa, vestiu-se de uma senhora muito velha e feia e foi atrás de mim. Com ela, levou um cesto de maçãs bem vermelhinhas e uma delas estava envenenada. Quando me viu, me cumprimentou gentilmente e olha, ela me ofereceu a maçã que tinha veneno e eu, tão inocente, mordi e caí como se eu estivesse morta. A malvada rainha fugiu e os meus amigos animais correram para a mina para contar para os 7 anões que voltaram rapidamente para casa, me encontrando caída no chão. Muitos chorosos, os anões me colocaram numa caixa de vidro rodeada por flores. Estavam todos à minha volta quando surgiu no meio do bosque um príncipe encantado em cima do seu cavalo branco. E ao me ver, o príncipe se apaixonou de repente, me deu um beijo e na mesma hora eu acordei. Afinal, eu estava viva e quando vi aquele príncipe, me apaixonei na mesma hora. Felizes os anões ficaram, muitos felizes, por eu estar viva. O príncipe me levou para o seu castelo, onde nos casamos e vivemos felizes para sempre. Então, essa é a minha grande história. Vocês gostaram dela contada por mim? Agora eu vou falar para vocês, amiguinhos, o que tem acontecido aqui no Reino Encantado em tempos de pandemia.
Não está sendo fácil, não é mesmo? Eu sei, mas vocês têm que ter um pouquinho de paciência. Até eu, que já morava no castelo com um príncipe, tive que dar uma forcinha para os 7 anões. Ai, ai, como eles são teimosos. E quando o Atim espirra, todos acham que é corona. Mas aí eu falo, calma, rapazes, ele sempre espirrou. Mas olha, temos que tomar todos os cuidados do mundo para mantê-los dentro de casa. Não está sendo fácil não, mas inventamos várias brincadeiras e algumas receitinhas. E é sempre bom lembrar, usem máscaras, lavem bem as mãozinhas e usem álcool em gel. Vamos nos cuidar, não é mesmo, galerinha? Eu adorei estar participando junto com vocês do Dia da Família da Santa Casa. Um beijo da Branca de Neve e Alexandre, é com você. Muito obrigado, Branca de Neve. Gente, não é incrível como uma história escrita no século XVI ainda nos encanta? Se bem que a Santa Casa, que tem 166 anos, ainda é capaz de nos fascinar e surpreender. A prova disso é o Dia da Família, 100% online para você. Agora eu tenho uma novidade. Mande agora mesmo uma mensagem para esse WhatsApp que está aqui na tela e concorra a uma cesta especial para a família. É muito simples, basta mandar sua mensagem para este Zap que está aqui, beleza? Combinado? O dia do sorteio está na descrição desse vídeo. O Dia da Família online está terminando. Espero que tenham gostado tanto quanto nós, a gente daqui e vocês de casa, todos juntos, na torcida por dias melhores e que voltaremos em breve a nos ver de perto, com beijos e abraços do jeito que a gente gosta. A todos que curtiram esse evento online, lembre-se de deixar aqui o famoso joinha e inscrevam-se também no canal da Santa Casa para novas transmissões e conteúdos como esse. Um grande abraço e feliz Dia da Família! 166 anos da Santa Casa. Alguns nos conhecem de longa data. Para outros, parece que foi ontem. O tempo é relativo, é precioso. Sejam as décadas que nos trazem experiência, sejam os segundos decisivos que salvam vidas. E por falar em tempos, os de agora não estão sendo fáceis. Mas estamos aqui, por você, 24 horas por dia, 7 dias por semana, há 166 anos. Santa Casa, trabalhando incansavelmente pela sua saúde.